Vamos meditar um pouquinho no livro de Jó, capítulo 7, versículos 1 a 11. Escute só. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Não é uma luta? A sua vida não é uma luta? A minha vida é uma luta. A luta para não atravessar no samba da vida. A luta para viver dignamente. A luta pelo pão de cada dia. O que fazer com minhas tristezas? O que fazer com minhas frustrações? O que fazer com minhas feridas da alma? O que fazer para vencer meus vícios, meus erros, minhas quebraduras interiores? O que fazer com o sofrimento, com a doença, com as perdas, com a morte? Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Ou seja, seus dias não têm uma conta e pronto? Quem é que vive eternamente? Olha só, como o escravo suspira pela sombra, como o assalariado aguarda o pagamento, assim tive por ganho meses de decepção, e o que computei foram noites de sofrimento. É verdade que aqui quem fala é Jó, Jó que está sofrido. Mas é bom escutar alguém que sofre tão profundamente, para que a gente compreenda que a vida, no fundo do fundo, é tão limitada, é tão precária. E ai daquele que não sabe viver diante de Deus os seus sofrimentos, as suas tristezas, as suas derrotas, as suas angústias. Escute, apenas me deito, digo, quando irei levantar-me? E então espero novamente a tarde e me encho de sofrimento até ao anoitecer. O homem que sempre procura a felicidade, e a felicidade que ele procura, ele nunca consegue segurá-la. À tarde espero pela noite, à noite espero pela manhã, e na manhã espero a outra tarde. Nunca consigo alcançar tudo. Nunca consigo fugir das dores, do sofrimento. Se acaba um, começa outro. Termina um desafio, vem outro. Assim é a vida humana. Olhe mais. Meu corpo cobre-se de pus e de feridas. A pele rompe-se e supura. Meus dias correm mais rápidos que a lançadeira e se consomem, tendo acabado o fio. Aqui, Jó imagina o tear, né, com a lançadeira que passa depressa, até acabar o fio e tecer a roupa toda. Como é rápida a minha vida. Como é veloz, como são poucos os anos, os dias que Deus deu a cada homem. E quanto de sofrimento, quanto de desafio. Você pode dizer, mas Dom Henrique, e é só sofrimento? E é só desafio? E é só tristeza? Também não há alegria? Há sim, claro que há, graças a Deus. Mas o que Jó está querendo mostrar é que nós devemos ter consciência da fragilidade da vida. A fragilidade da vida, os aperreios da vida, os achaques da vida, não devem nos destruir. Não devem tirar de nós o gosto de viver. Não devem nos fazer pensar que a vida é um absurdo. Ou como dizia o filósofo, que a vida é uma paixão inútil. Não, nada disso. Pelo contrário. Quando Jó aqui fala do sofrimento, é para não nos fazer fugir da realidade, mas enfrentar a realidade vendo o sentido dela. Sabendo que a nossa vida, apesar de sofrida, está nas mãos de Deus. Olhe mais, escutem. Lembra-te, e aí Jó começa a rezar. Lembra-te de que minha vida é apenas vento, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. O olhar de quem me via não mais me verá. Teus olhos vão procurar-me e não estarei mais aí. Lembra-te, Senhor, de que eu passo. Lembra-te, Senhor, que a minha vida é quase nada. Tem piedade de mim. Ajuda-me a viver na tua vontade, na tua verdade. Lembra-te, Senhor, que eu sou tão pequeno. Socorre-me. Dobra-te sobre mim. Sustenta-me. Como a nuvem se desfaz e passa, assim quem desce ao mundo dos mortos, dali jamais subirá. Não voltará jamais à sua casa.
sua morada não mais o verá. É que na época em que foi escrito o livro de Jó, ainda não existia na Bíblia a ideia da ressurreição. Aqui é uma coisa importante você entender. A revelação de Deus ela é progressiva. Vejam, os textos mais antigos da Bíblia, pensavam assim: todo aquele que morre vai para a morada dos mortos. Sejam bons ou sejam maus, o destino é o mesmo. Um sono eterno. Daí vem a ideia de dormir para sempre. Aí os sábios da Bíblia, os sábios de Israel perguntavam: então, qual a diferença entre ser bom e ser mau? Qual a vantagem de ser bom? Qual a vantagem de ser amigo de Deus? Resposta deles: 3 coisas. Quem for amigo de Deus terá uma vida longa, terá uma vida com muitos filhos e terá uma vida com muitos bens materiais. É daí que vem a maldita e enganosa teologia da prosperidade. Só que foi se vendo que isso não era verdade. Então, que sentido tem o sofrimento? Que sentido tem a dor? O livro de Jó é exatamente uma história para mostrar isso. Jó, um homem santo, Jó, um homem justo, que de repente perde tudo e sofre. Olha aqui o sofrimento dele. A ponto de dizer, não é? O olhar de quem me via não vais me verá. Teus olhos vão procurar-me e não estarei mais aí. Veja, me desfaço como nuvens. Lembra-te de que minha vida é apenas vento. Jó, um homem justo sofrendo. É somente com a ideia da ressurreição, que vai aparecer na Bíblia no século II a.C. Com a ideia da ressurreição fica claro, aí sim, que os sofrimentos desta vida e as alegrias desta vida não são definitivos. É em Deus, é na vida com Deus que nossa existência será definitiva. E Cristo, com a sua bendita chegada, aí sim nos revela esse mistério de modo pleno. Ou seja, Cristo, com a sua dor, com o seu sofrimento, ele, o inocente, o santo, o justo, ele redime, ele dá um sentido ao nosso sofrimento. A ponto de São Paulo poder dizer: eu completo na minha carne o que faltou da paixão de Cristo. Se Jó tivesse conhecido Jesus, diria a mesma coisa. Pois bem, e aí termina o nosso texto. Por isso, não vou controlar a minha língua. Com o espírito angustiado falarei. Com a alma amargurada me queixarei. Às vezes, no sofrimento da vida, muitas pessoas perdem a fé em Deus. Muitas pessoas se amarguram. Não. Quando na vida vierem as provações, quando na vida a tristeza chegar, quando na vida você for pisado, você for injustiçado, por favor, levante os olhos para o céu. Nem que seja para chorar diante de Deus. Nem que seja para não se calar e reclamar como Jó. Mas sempre sabendo, tu existes. Tu tens a minha vida nas tuas mãos. E tu me amas, tu sabes tudo. Eu sofro, Senhor, porque não entendo por que estou passando isso. Eu sofro porque não entendo este teu modo de permitir e de governar o mundo. Mas tu és Deus. Eu sou apenas pó que o vento leva. É uma luta a vida do homem sobre a terra, mas não é uma luta vã. Não é uma luta inútil. Não é uma luta perdida. É uma luta que prepara a eternidade. Tanto que o próprio Jó, com uma confiança inabalável em Deus, apesar de reclamar, de sofrer, de perguntar, ele vai dizer também: ainda que Deus me matasse, eu confiaria nele, eu esperaria nele. Deus é seu Deus, na alegria e na tristeza. Deus ama você quando as coisas saem como você esperava, e até melhor do que você esperava, e quando tudo dá errado. Deus tem sua vida nas mãos com amor, no seu nascimento e na sua morte. Então, a gente sofre, na hora do sofrimento a gente chora, às vezes parece que está tudo escuro, mas uma coisa a gente deve saber sempre: Deus existe,
Deus nos ama, Deus tem a nossa vida nas suas mãos benditas. E o seu nome é eternidade, é fidelidade, o seu nome é amor. Pois bem, que Ele abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.